Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 2h32 e você sabe que dia de sexta-feira é dia da nossa cardiopediatra, a doutora Circe Brasil. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Me conte novidades, como foi sua semana? Foi ótima, graças a Deus. Olha, a gente hoje vai falar sobre cardiopatias cianóticas e acianóticas. Essas condições elas podem provocar sintomas logo nos primeiros dias de vida, enquanto outras podem demorar mais para serem percebidas. E aí, para explicar melhor esse assunto, ajudar os pais também a reconhecer sinais de alerta e falar sobre diagnóstico, acompanhamento e tratamento, a gente hoje vai falar com a doutora Circe Brasil. Doutora, qual a diferença das cardiopatias? Bom, bora lá. Vou dar uma explicadinha bem rápida. Pronto. O bebê, quando ele está na barriga da mãe ainda, né, a oxigenação dele é feita através de dois canaizinhos. O forame oval e o canal arterial. Quando esse bebê nasce, esse canal arterial e esse forame oval fecham, né? E aí eu tenho as cardiopatias acianóticas, que são aquelas cardiopatias em que o bebê ele não fica roxinho. Ele não fica roxinho nas unhas, ele não fica roxinho nos lábios, ele não fica roxinho, que a gente chama de uma cianose central, né? E periférica, ele não fica. Aí eu tenho as cardiopatias mais simples, que é CIA, CIV, canal arterial. Essas cardiopatias, elas não causam cianose. São as mais comuns e são as mais simples. Mas eu tenho em contrapartida as cardiopatias cianóticas, ou seja, que são aqueles bebês que têm cardiopatias complexas e que ficam roxinhos. Ficam roxinhos nas extremidades, ficam roxinho perioral, em volta da boca, né? E aí são as cardiopatias que são dependentes do canal arterial. Esse canal arterial, ele não poderia fechar após o nascimento. E o bebê vai ficando roxinho porque esse canal vai fechando. Então, essas cardiopatias cianóticas, elas são mais complexas e deveriam ser diagnosticadas ainda intraútero, que era para a gente programar o nascimento desses bebês. Quando isso não acontece, elas são diagnosticadas no pós-natal, né? Como é que eu posso te falar? Esse diagnóstico tem que ser feito mais cedo no pós-natal, entendeu? Porque algumas, se esse canalzinho fechar, o bebê vai a óbito. Então é muito grave, né, doutora? Muito grave. As cianóticas são muito graves. E aí eu tenho tetralogia de Fallot, eu tenho síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico, que é uma das piores cardiopatias congênitas que pode existir no coração do bebê, porque nesse caso aí eu não tenho ventrículo esquerdo, né? E eu tenho uma aorta muito pequenininha. Às vezes eu nem tenho essa aorta. Aí eu tenho transposição de grandes artérias, eu tenho DSAV, então eu tenho atresia tricúspide, atresia mitral. Então são cardiopatias que precisam ser diagnosticadas ainda dentro da barriga da mamãe, para que a gente tenha um prognóstico favorável para esse bebê. E para a gente poder identificar o ecocardiograma. O ecocardiograma é o exame necessário. Ele sempre foi o exame ouro, padrão ouro para diagnosticar as cardiopatias no feto e no bebê. Doutora, qual é o período que a mãe deve fazer o ecocardiograma? Só para a gente lembrar novamente. 24 a 28 semanas é a idade ideal. E já dá para a gente conseguir identificar qualquer anomalia, né? Já. A gente vai ter, talvez, não consiga identificar algumas cardiopatias do arco aórtico, mas a maioria a gente identifica. Olha, a Ana Paula tá mandando mensagem dizendo que ela é mãe de um bebê de 6 meses. O Lucas nasceu com cardiopatia e às vezes ela percebe que os lábios dele ficam um pouco arroxeados quando ele chora muito ou mama. Doutora, isso pode ter relação com cardiopatia cianótica? Ele nasceu com cardiopatia? Foi isso que eu entendi? Ele nasceu com defeito no coração? Ele tá com 6 meses e ele nasceu com cardiopatia. É? Isso. Depende da cardiopatia, né? Se era uma cardiopatia grave, complexa,
Aí esse bebê tem que fazer um acompanhamento com o cardiologista para ver como é que essa cirurgia está evoluindo, se vai ter que intervir novamente nessa cirurgia. E aí sim, se for uma cardiopatia que era dependente de canal, ele pode sim ficar roxinho. Perfeito. O Marcos do Cidade Satélite é pai da Lara, de 3 anos. Desde bebê, ela se cansa muito fácil. De 3 anos. Quando ela corre ou brinca e às vezes pede colo muito rápido. Isso tem alguma correlação com o problema do coração, doutora? É um dos sintomas. E aí tem que correlacionar com outros sintomas, né? Dificuldade de ganho de peso, cansaço extremo, sudorese, e sabe o que eu vejo muito, percebo muito? Por exemplo, os pais que estão mandando mensagem pra gente, eu acredito que a grande maioria não deve ter realizado o ecocardiograma durante a gestação. Aqui em Boa Vista é muito novo ainda a realização do ecocardiograma, né? Eu vim para Boa Vista em 2020, né? Então, de 2020 para cá foi que começou a ser realizado o eco fetal. O eco neonatal, ele já só era realizado na UTI da maternidade, em alguns casos, porque não tinha o serviço. Depois que eu cheguei foi que eu implantei o serviço de cardiologia na maternidade. Perfeito. Juliana mora no Buritis, tem um nenenzinho de 1 ano e 8 meses. Ele nasceu com sopro no coração. Os médicos disseram que era uma cardiopatia cianótica. Eu queria entender melhor se isso pode fechar sozinho ou se sempre precisa de cirurgia. Qual? Eu não tenho como responder. Eu não sei qual é a cardiopatia, né? Por exemplo, canal arterial, ele tende a fechar, mas depende do tamanho também. Se for um canal muito grande, esse bebê tem que acompanhar com o cardiologista, pelo menos até ganhar peso e crescer, e programar uma cirurgia para que seja fechado esse canal arterial. Doutora, a CIV, ela depende da localização. Se eu tenho uma CIV muscular, 90%, 98% dessas CIVs vão fechar. Mas se eu tenho uma CIV perimembranosa, aí eu já tenho que ficar em alerta. Então tem que saber qual que é o buraquinho do coração do bebê dela. E doutora, e hoje com os avanços da medicina, como é que é feito o diagnóstico e o tratamento dessas cardiopatias? Por exemplo, quando diagnosticado ainda na mãe, né, é feito durante mesmo, intraútero? Como é que é feito? Alguns procedimentos já são feitos intraúteros. Alguns. Eu tenho, por exemplo, a atrioseptostomia, que é quando eu rompo a parede que divide o átrio direito do átrio esquerdo. Quando essa parede é muito pequena, eu tenho uma cardiopatia complexa e eu preciso que esse sangue circule. Então, eu já consigo fazer isso intraútero. Mas só é feito nos grandes centros, né? O centro que tem o melhor resultado é São Paulo ainda. Aqui em Boa Vista a gente não tem, não, né? Aqui a gente não faz nada. A gente fez uma cirurgia de canal arterial e nunca mais fez nada. Inclusive, então, a gente gosta de retratar a questão do exame, do ecocardiograma, a necessidade. E a gente está aqui toda sexta-feira justamente batendo nessa tecla, né, doutora? Porque é necessário. Não tem outra palavra para falar. O né? ecocardiograma, eu sempre digo, ele salva vidas. O eco salva a vida de um bebê. Ele é de extrema importância. Olha, deixa eu ver quem tá por aqui também. Deixa eu ver. O Antônio. O Pedro Lucas, de 6 anos, nasceu com cardiopatia congênita. Graças a Deus, hoje ele está bem, mas ainda tem o medo do futuro. Crianças com essas condições conseguem ter uma vida adulta normal? Depende da cardiopatia. Depende da cirurgia. Depende do que foi feito, né? Doutora, esses exames que a senhora consegue diagnosticar quando vão lá no seu consultório realizar, a senhora consegue... qual é a probabilidade de uma doença cardíaca em bebês? É muito alta? Aqui a gente aqui tem um Roraima, índice altíssimo. Como é que tá esse índice? Eu não sei te dizer porque nunca foi feito nenhum estudo, né? Mas a gente tem um índice altíssimo, altíssimo. Eu faço a agenda, um ambulatório de cardiologia neonatal na maternidade. Então, eu atendo na segunda, na quarta e na sexta na maternidade. Eu faço uma média de mais ou menos 15 exames por dia. Meu Deus. Desses 15 exames, pelo menos 3, 5 tem alguma alteração. Por dia? É um 3, índice muito alto, 2, né, doutora? 5,
A maioria é cardiopatia simples, né? CIV, CIA, canal arterial, mas a gente pega muita cardiopatia complexa. Perfeito. Vamos aproveitar então, vamos convidar as nossas ouvintes que estão gestantes e que estão próximas aí de poder realizar o ecocardiograma para irem lá na Clínica Perfil com a senhora? Vamos lá, gente. Olha, apareçam lá na Clínica Perfil, eu atendo a semana inteira, de segunda a sexta. Estou aguardando vocês num consultório bem aconchegante, acolhedor, com atendimento de primeira, esperando vocês entre 24 e 28 semanas. 24 e 28 semanas. Isso. A doutora Circe Brasil está atendendo lá na Clínica Perfil. Anotem o WhatsApp, por favor. É o 99155-9169, tá? 99155-9169. E ela também está no Instagram, doutora Circe Brasil, cardiopediatra. Doutora, obrigado por ter vindo. Por nada, eu que agradeço. E a gente se vê semana que vem novamente, Sim, a gente tá bom? se vê semana que vem.